Realmente. Feliz 2024. Estamos iniciando. O ano finalmente está começando. Como assim? Qua- Quarta-feira a gente está de volta para ação e vamos que vamos, né? Isso aí, isso aí. Começa tudo de novo. É. Mas para mim a sensação é que já virou começando já para mim. A sensação. Engraçado, pois esse seria o meu tema de hoje. Adoro. Quando que o nosso ano começa? Porque o ano começa, né, num calendário. E o nosso, quando que ele começa de fato? Eu falei, gente, eu vou levar isso para o que tem para hoje. Gostaria Boa de conversar sobre isso. pergunta. Sinceramente, é uma boa pergunta. Porque eu, na minha percepção pessoal, é como se nada tivesse mudado. Acho que tanta coisa aconteceu, foi tão tumultuado, que para mim, tá tudo igual, não vejo diferença nenhuma. Isso é inédito para mim, que geralmente eu tenho toda aquela coisa de ano, né? E, mas esse ano, nem, E assim, nem objetivos assim de botar no papel, eu já sentei várias vezes aqui e falei, gente, o ano nem começou, será que mudou alguma coisa? Sei lá que mudou, será que tem alguma coisa? Sei lá. e Então, como Manu, e é uma boa proposta. é uma boa proposta. E o que que você traz de tema, Cris, para botar na roda? Na verdade, eu ouvi uma pergunta bem legal, conversando com uma cliente minha essa semana, né? Que na verdade acho que a gente pensa o tempo inteiro, mas que eu nunca me fiz quando pergunta, né? O que eu quero, como é que eu quero que as pessoas me vejam, né? O que eu quero que Ok. as pessoas, né? Qual é a ideia, qual é o meu desejo, né? Como é que eu quero ser vista? Que tem tudo a ver com esse negócio de ano, porque normalmente a gente fala assim, não, esse ano eu vou emagrecer, vou engordar, vou cortar o cabelo, vou estudar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu não botei nada disso para mim, né? Então aí a pergunta ficou, eu falei, opa, é amanhã, né? Boa. Eu passei o final de semana pesquisando sobre autoestima, né? Porque o, a definição que eu tinha, que eu trabalho, né, é muito mais voltada para a visão psicanalista, né? Aí conversando com a Manu me deu uma outra maneira de ver as coisas. Eu falei, opa, vou ver de onde está saindo esse negócio, né? E tem o quê? Uns 3 dias ali, umas coisas assim muito interessantes. E aí a pergunta caiu como uma luva, né? Bom, isso tem a ver né, com estima, com imagem, com referência, né? Então é isso aí. Ok. Muito E bom também. você? Eu trago a relação com o tempo. A relação com o tempo e suficiência. Ou insuficiência. Suficiente. E entre parênteses, Bem, suficiência. uhum. E a relação com o tempo. Porque às vezes eu me sinto um ratinho naquela Na rodinha rodinha lá, na roda da ilusão. boa. Aquele é uma roda da ilusão. Ele está andando, está fazendo exercício, está fazendo nada atrás. Exatamente, né? Então, né, como é lidar com essa expectativa de si, né, em relação ao tempo, o que quer ser suficiente, o que quer ser insuficiente, né? Porque eu acho que você está falando de autoestima e o que eu percebo é que se a gente não toma cuidado com essa relação com o tempo e as tarefas e coisas que a gente precisa fazer, isso
pode afetar fortemente a autoestima, Sim. né? Então, Muito bom, muito bom. Olá, Cláudio, bom dia. Seja bem-vindo. Cláudio, bom dia. Raquel, Vassa, sejam bem-vindos todos. Bem-vindos, bom dia. Essa É curioso é a como nossa primeira live de 24. primeira de muitas, muitos bate-papos. Tá, vai ter bastante. É curioso como os temas eles sempre se casam, né? Porque quando a gente fala quando que vai iniciar o novo ano para nós, isso vai determinar um tempo também dentro desse Sim, processo. E a Exato. autoimagem e a autoestima, como o outro nos vê, tem todo um fator principal aí para que a gente também se estimule a cada vez mais avançar em como a gente quer se apresentar para o universo, né? Então, se a gente for parar para pensar, está tudo interligado. Porque Sim. independe se o ano novo entrou ou não, o que vai fazer com que o nosso ano mude ou não é a nossa postura, a nossa posição, a nossa decisão de mudar, né? E aí eu conversando com a Cris a respeito da autoimagem e autoestima, a gente pensa que a autoestima vem antes da autoimagem, sendo que dependendo da situação, é preciso que a gente engane o inimigo, como a gente falou anteriormente, que a gente se revista e se veja de uma forma positiva para que assim a autoestima comece a brotar na gente. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo, vou trazer o meu exemplo é, nessa situação. Assim que eu me separei, eu fiquei com a autoestima no pé. Eu estava acima do peso, eu estava me passando assim uma situação muito assim que vocês acompanharam desde o início. Eu não tinha força para ficar com a autoestima naquele momento de luto. Só que aonde eu encontrei força? Em passando o reboco na cara e olhando para o espelho, eu engano o inimigo e passando batom. Conforme eu fui fazendo isso diariamente, né, me olhando no espelho e enganando o inimigo, que o inimigo sou eu mesmo, a minha psique, a minha baixa estima, eu fui conseguindo ter forças para hoje me olhar e falar, hoje você tá bacana. Tem dias que sim, tem dias que não, mas enganar o inimigo com certeza todo dia. Então, mas isso veio o que primeiro? Veio a autoimagem. Eu precisei me ver primeiro bem para me convencer de que eu sou capaz de estar bem, mesmo com tantos desafios. E aí, automaticamente, a gente vai se reprogramando nessa esfera de aceitar essa condição e aos pouquinhos ir melhorando. Acho que deu uma travada, né? deu uma travada. Até achei que era aqui, mas É da Manu. Mas eu, ouvindo a Manu, né, que me vem é que às vezes a gente precisa começar fora para chegar dentro, né? E isso também é um processo, a ação é fora, mas o processo vem de dentro, né? Dessa decisão de vou colocar aqui uma maquiagem porque a minha intenção é que eu me sinta bem. Eu ainda não estou me sentindo bem, né? Mas o meu desejo, a minha intenção nessa ação é que eu possa me sentir bem, né? E se eu posso utilizar nesse momento a maquiagem como um recurso para me ajudar com a minha autoestima, né? E a conexão da Manu caiu, ela tá voltando. Né? Então, se eu posso usar. Ela tá botando mensagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. tá dizendo que travou. Tem que voltar, ela tem que voltar. Oi, Raquel, bom dia. Né? Então, assim, é isso, né? É a gente saber justamente em que ponto que a gente está do nosso processo para o que eu preciso de recurso para me ajudar aqui nesse momento em que a coisa não está tão fácil, né, não tá simples. O que você acha, Cristi? Eu vejo assim também, sabe? Eu, na verdade, eu sempre tive essa pegada, né? De, ó, se eu não estou bem, e eu acho, por exemplo, se eu não estou bem e eu estou no meio dos amigos, os amigos
pessoas em quem eu confio, aí eu não tá bem, do jeito que eu tiver, tá tudo certo. Mas para pessoas fora do meu círculo, eu sempre levei em consideração essa questão de como eu quero ser vista, né? Então, eu quero ser vista como uma pessoa que está bem, que enfrenta, que passa pelas coisas, né? Quando eu tive uma queda, eu tive um momento na minha vida em que tudo ruiu, tudo, absolutamente tudo ruiu, né? E foi um momento assim bem difícil, né? Isso foi, sei lá, deve ter uns, sei lá, uns 20 anos atrás, né? E uma das coisas que me ajudou bastante, né, foi exatamente eu me olhar no espelho e dizer, não, eu estou bem, né? Eu consigo, né? E eu sempre gostei disso. Isso tem muito a ver comigo mesmo, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu estou bem mais relax, né? Acho que hoje em dia eu estou mais simplificada no que diz respeito a isso, né? Então, por exemplo, naquela época, né, era uma coisa assim, bem legal. Eu nunca saía sem maquiagem, eu nunca saía sem um salto alto. Eu tinha combinações de coisas que eu fazia para que eu me olhasse no espelho, porque a questão toda é essa. A primeira pessoa que se beneficia com o que você faz é você mesmo. Então, quando você se arruma, que você olha, que você se aprova, automaticamente isso vai vir do meio onde você está. Não tem como. Porque é isso que você vai refletir, né? É isso que você. Então, você altera a vibração do ambiente de tal forma que isso vai ajudando a gente a passar por determinado tipo de desafios. Uhum. Porque sem desafio não existe. Não existe uma existência aqui nesse mundo que não tenha desafio. Abriu o olhinho, saiu dentro do útero da mãe, já tem desafio. Aliás, lá dentro a gente já sabe que tem, né? Juntou lá, né, os gametinhas, passaram os 3 meses, pronto, começaram o desafio. Aliás, teve nisso, né? Essa guerra já começa, né? Essa luta, isso que não é uma guerra, essa luta já começa desde a hora, né, da própria concepção mesmo. Já começa ali, né, o óvulo escolhendo qual daqueles milhões de espermatozoides é o mais específico e o melhor para aquele momento, né? Então, já começa daí. São todos os desafios. Achar que a gente vai estar nesse mundo sem desafio é um ledo engano. A gente vai ter desafio todo dia, né? Vida é movimento, né? A vida é evolutiva. E quando eu falo evolutiva, é no sentido de estar sempre em movimento, né? Isso. Então, sempre vai vir algo novo, algo diferente, para que a gente saia dessa zona de conforto e possa se mover, né? Buscando uma regulação desse novo que surge, né? Agora, estava te ouvindo, Manu, e pensando também que tudo começa, você falou da autoestima, né? Acho que tudo começa da aceitação, porque quando você realiza que eu estou escolhendo enganar esse pensamento de que eu estou mal, né? Na verdade, você está aceitando, eu estou aceitando que eu não estou bem, eu estou reconhecendo Sim. que eu não estou bem, né? E nesse reconhecimento, nessa aceitação, eu vou ver o que eu preciso, então, para melhorar. Então, eu vou... É isso, né? Como eu estava falando aqui com a Cris. Vou colocar uma maquiagem se isso me ajuda a me sentir melhor. Eu vou, sei lá... por exemplo, para mim, formas de eu me sentir bem é usando meus óleos essenciais, passando óleo de coco na cara. São coisas que me fazem me sentir bem, assim, que para mim isso é um autocuidado, um cuidado com a minha autoestima, né? E aí cada uma vai buscar aquilo que faz sentido, né? E esse cuidado com a imagem é importante, porque a imagem é o primeiro contato que a gente tem com o outro, né? Não é no sentido de necessariamente esconder, mas no sentido de colocar ali a nossa intenção, né? Porque a gente não precisa deixar de compartilhar
como que a gente está, como é que a gente está se sentindo, mas a gente pode, é isso, colocar a intenção nessa imagem de como que eu quero ser vista, como você está falando, Cris. Entendeu? Sim, né? E tem a ver com o que você estava falando sobre a questão da suficiência, porque hoje em dia você tem dois grandes movimentos, né? É a questão de você ser autossuficiente sempre, que eu acho que isso é muito pesado, Total. né? Porque o que acontece, né? Nós somos seres gregários, na verdade a gente só consegue ver um pedacinho de cada coisa, né? O que eu vejo meu é. A Sim, alguém escreveu bruxa aqui. Raquel, Foi a Raquel, ela né? para dizer estou ótima e passar a acreditar nisso é um bom primeiro passo para melhorar? É, Acredito que, né? É isso. A gente vai você encontrar uma forma, né, de se regular, a forma né? que a gente vai fazer, né, Raquel? Cada um tem sua própria teoria e sua própria forma de fazer isso, Exato. né? Se eu disser para mim, eu estou bem, mas eu achar que eu estou sendo falsa comigo, eu não vou conseguir sair de onde eu estou, né? Exatamente. Então, hoje em dia, eu principalmente vejo muito essa questão da aceitação. Eu olho muito para isso, né? Eu olho para a dor, eu sei que ela está ali, eu converso com ela, eu reconheço que ela está ali, eu apenas me digo, eu sei que você está aí, mas hoje você não me domina. Então, você vai ficar aí o tempo que você achar que é necessário. Mas hoje, o meu ritmo de vida é diferente, né? Quando eu entendi isso, né? Quando eu consegui perceber isso, foi lendo um livro do Osho, né? Aí isso para mim fez toda a diferença. Então, aí eu tenho como acreditar, porque eu não estou falseando, eu não estou dizendo que não está doendo, eu não estou dizendo que eu não estou sofrendo, eu não estou dizendo, quer ver que é a questão da aceitação, e em algum momento eu vou dizer, tá, que eu não tenho autossuficiente o suficiente e nem preciso ter para poder passar por isso sozinha, porque para isso a gente tem amigos, né? Então, para isso eu vou. Para isso a gente tem círculo de amizade, de parceria, de companheirismo, para você poder chegar para o outro e dizer: hoje eu não estou bem, me segura porque a coisa está muito pesada. Né? Exatamente, né? Aí a Raquel colocou, né? Porque se me perguntam, gosto da ideia, porque se me perguntam tudo bem, eu costumo dizer que não. Em parte é verdade. E aí a gente pode colocar a nossa intenção, né? Hoje eu não tô bem, eu quero, né? Eu quero me sentir melhor. Hoje eu não tô bem, eu tô precisando ficar mais recolhida para que eu possa amanhã ficar melhor, né? Ou isso, hoje eu não tô bem. Amanhã pode ser, eu posso me sentir de outra forma, né? Para mim, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é dizer como que eu quero me sentir, né? Tipo, hoje eu não tô muito bem, mas eu quero me sentir melhor. Para mim isso funciona como verdade do que eu dizer, tô ótimo, Sim, né? sim, é isso, né? Porque tem momentos, né, Raquel, que a gente não consegue dizer eu tô bem. Claro que isso vai depender de ambiente, de onde você está, né? E aí tem outras circunstâncias que a gente pensa, mas eu estou falando numa situação natural que você está, tem dia que a gente não está bem, Exatamente. Às né? vezes, e aí, tudo bem? Eu falo, ó, tudo na mais perfeita ordem do caos, entendeu? É isso. Isso é ótimo, né? E isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro, né? Em cima disso a gente consegue, né, ver. E isso também, né, tem a ver com a questão de tempo, né? Porque a gente está muito acostumado a ver tempo como uma questão de passar de horas, de dias, de meses e de ano, né? Mas é isso aí, Raquel, né? Então, a gente tem uma coisa que a gente chama de tempo, que é, por exemplo, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente tem que estar aqui, né? Aí
Eu, por exemplo, que eu tenho algumas atividades que eu preciso fazer antes de me encontrar com vocês, e, obviamente eu vou pegar o relógio e vou partilhar isso dentro dos horários que a gente tem. E tem aquela coisa do espaço interno que você tem, que a gente chama de tempo também. Qual é o tempo que eu estou dando para mim? Porque se a gente não prestar atenção, tudo parece, se a gente sair um pouco, né, esquecer disso, daí tudo parece que tudo passa muito fácil, que você tem que ter obrigação de ter resposta para tudo. Assim, E quando eu né? falo tempo, né, eu acho que a gente é um cuidado que a gente precisa ter e esse momento, por exemplo, é um momento da gente se lembrar disso, ou por mais que seja sabido, às vezes a gente no dia a dia acaba sendo meio que engolida pelas coisas. Então, esses momentos em que a gente para focar em alguma coisa, para olhar para alguma coisa, eles são fundamentais. Então, olhar para o tempo e para a forma como a gente valoriza, né? Como se, por exemplo, a gente tem um excesso de valorização, ao meu ver, sobre produtividade, né? Como Sim, eu saber aproveitar o meu tempo é o quanto eu produzi, eu posso dizer o quanto eu fui suficiente ou não no meu tempo de acordo com o que eu produzi, né? E aí, na verdade, quando a gente faz quando a gente vai por esse viés, a gente está simplesmente se desconectando da nossa corporeidade. Porque aí vem o nosso tempo interno, como a Manu está trazendo. A gente vive ciclos todos os dias, né? Além, o dia tem o seu ciclo, né? Que ele tem a noite, ele vai passando por várias fases ao longo do dia, até chegar de noite de novo. E o nosso corpo tem um ciclo. E muitas vezes a gente acaba ficando focado nessas tarefas, né? E não em como que a gente está em relação a essas tarefas. Então, pode ser que num determinado dia eu precise desacelerar, né? Ou a gente pode estar aqui na segunda-feira fazendo nossa live, mas é o que tem para hoje, como que eu vou chegar? Eu posso chegar mais lentinha, eu posso chegar mais energizada, eu posso. E respeitar isso também. E pode ser que em algum dia eu não chegue, né? Como já aconteceu com nós três aqui, hoje eu não tô, hoje eu tô precisando guardar minha energia aqui, porque a demanda tá grande, né? Que eu preciso. Então é isso, essa aceitação é fundamental, porque se a gente não reconhece o que a gente está sentindo e passando, a gente se atropela, e isso é muito perigoso, É né? interessante isso, Giza, porque a aceitação está em tudo para a gente avançar, né? A aceitação é o último pilar do luto, né? Segundo a doutora Elizabeth, que ela nos ensina. Quando a gente aceita que aconteceu, é que a gente avança. A aceitação, ela está também no primeiro pilar, antes da gratidão. A gente só avança na gratidão quando a gente aceita a nossa condição, e aí, aceitando o que a gente tem, o que somos e o que podemos realizar, aí sim a gente entra na gratidão. Porque tem pessoas que entram na gratidão e não aceitam a sua condição. Isso é ingratidão. Então, a aceitação é o primeiro pilar para a gente avançar em todas as esferas da nossa vida, eu creio nisso, né? A gente que vai buscando o entendimento do melhor comportamento da nossa vida diante ao mundo, diante ao universo, diante do outro. Então, assim, quando vocês trazem isso, eu acho muito interessante, porque eu acredito que a gente respeitar o que a gente está sentindo vem dessa aceitação. Porque é preciso passar pelo luto, é preciso passar pelo cansaço para a gente transpor isso, né? Então, quando eu falo em autoimagem e autoestima, não é para o outro. Quando eu falo inimigo, não é o outro. Tudo está dentro da nossa esfera. Eu aprendi com a Cris e isso eu levo para a vida. Toda vez que acontece algo, eu falo, não existe o outro. Existe a minha percepção diante dessa pessoa, né? Então, quando a gente quer ficar bem, é porque a gente começa a se aceitar na sua beleza genuína, independe de carcaça, independe de estereótipo, que a beleza está muito ali acima disso, né? E
a gente tem estudado, eu e Cristian, muito sobre essa questão lei da atração, da frequência do universo. Então, se a gente entende que a leitura do universo é uma vibração, que não existe um dialeto para falar com o universo que não seja vibração. Aí você acorda, se sentindo mal, querendo mudar, mas continua mal. Então, eu acho que vai tudo fazer de acordo com o seu querer. Se você quer ficar mal, claro, é um direito nosso estar mal, ficar na cama, não estar bem, tá tudo bem. Mas se o seu querer é avançar e sair disso, aí é necessário, então, mudar essa autoimagem, essa autoestima, para que você vibre nisso, né? Porque a gente sabe que a gente é energia. Você vai automaticamente... Pode falar, Gi. Esse querer mudar, ele vem botando aqui, reforçando com a aceitação, né? Porque não adianta entrar num negacionismo, né? E falar, não, tá tudo ótimo, não tem nada acontecendo comigo. E aí a gente, né, acabar se maltratando, se machucando, porque tá ali reconhecendo que é isso, né? É verdadeiro. Exatamente. Esse não estar bem são as pequenas mortes diárias que a gente vive, são os pedidos de finalização de ciclo para a gente renovar, né? Para a gente tomar consciência de alguma coisa e seguir em frente. Então, faz parte desse processo a gente ter um momento de silenciar e o que está acontecendo aqui dentro, né? Não, e nessa era que a gente está vivendo, só para concluir, Cris, a gente está vivendo numa era que a gente é muito cobrado para ter essa persona perfeita, principalmente a mulher. Hoje em dia, a gente vê nas redes sociais, a gente vê uma competição, você sempre tem que estar bem, a foto sempre tem que estar perfeita, e gera uma cobrança muito grande, e em relação ao tempo que você trouxe sobre a produtividade, a gente não vai acompanhar essa tecnologia. O nosso período de gestatório são 9 meses. A gente não nasce antes disso e quando nasce é prematuro. Tudo na nossa vida é um processo. Mas a nossa era do fast food, da internet, é tudo, né, para ontem. E como que a gente lida com isso? Né? Tudo é um processo. Então, eu acho que a angústia vem daí, em relação à produtividade, em relação a avançar, a dar conta, porque as demandas aumentaram demais. Mas a nossa formação, ela precisa de um processo, né, que vem dessa questão que você está falando, da aceitação, né, de olhar com respeito a tudo isso. Pois não, Cris? Não, eu ia falar mais ou menos isso aí também, né, sobre as exigências que a gente está. Às vezes eu estou bem melhor do que era, mas eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo e, obviamente, com tudo, né, porque quando a gente é com a gente, como não existe o outro, você é isso, né, e eu tem alguns anos que eu estou me permeando algumas características minhas, né? Deixando. Nossa, a Manu hoje está terrível lá. Né? Colocando algumas curvas nessa linha, né? Deixando ela um pouco mais curvilínea, né? As minhas coisas sempre foram muito angulosas, né? Então agora eu estou me permitindo transformar alguns ângulos numas curvas. E às vezes é um processo difícil, mas é muito legal. É muito desafiador, mas é gratificante quando a gente percebe, né? De que, de repente, onde você batia de lado, você contorna e tal. Não é assim. E é um processo, né? E aí tem a ver com isso, com a exigência que vem do lado de fora. Porque muitas vezes, quando eu não estou bem, né? Aí eu digo, gente, mas não tem motivo. Aí eu preciso sentar e dizer assim, está acontecendo isso, está pesado nisso. Aí eu faço uma retrospectiva das coisas que aconteceram e dos meus conceitos com relação a essas coisas, né? Daquilo que eu estou pensando, né? E começo a ponderar, né? Se eu posso mudar o modo como eu estou vendo isso, né? Se está pesado, porque, na verdade, os instrumentos que estão me fazendo interpretar o que está acontecendo, né, ainda são angulosos demais, por exemplo, né, são fechados, né, é um círculo que não consegue entrar nada, logo também não sai nada,
né? E algumas vezes eu percebo que não. É porque realmente foram um monte de coisas que foram acontecendo, que para quem está do lado de fora talvez não seja muita coisa, mas que a gente que está passando pelas situações, aí você olha e diz assim, não, eu me permito tá, perceber e aceitar, eu me permito, que hoje a coisa não está bem. Porque realmente aconteceram coisas que foram além da minha capacidade. Amanhã pode ser que essas mesmas coisas aconteçam, e como eu já vivi isso hoje, eu consiga uma saída para que isso não fique tão pesado. Muito provavelmente é isso que vai acontecer, né? Porque quando a gente senta e olha para a experiência, né? E com outro olhar, numa outra situação, esse negócio vai reverberar a seu favor. Sim. E aí a gente evolui, né? E aí a gente cresce, e aí a gente vai passando para frente. Exato. Isso é passar pelos ciclos, né? Sim. É realmente conseguir fechar a Gestalt, né? A Uhum. gente conseguir vivenciar a etapa do ciclo e poder depois de finalizar fazer a retirada para um novo ciclo, né? Você falou uma frase que eu sempre coisa de psicólogo mesmo, né? Que é essa questão de fechamento de Gestalt, né? O que acontece muito também hoje em dia, né? É que a gente vai abrindo coisas e vai deixando aberto. E isso são ruídos, né? Se, na verdade, todas as coisas que a gente não consegue finalizar, além do desperdício de energia, porque parte nossa vai ficar ali, tem a questão do barulho, né? Bem no sentido simbólico que isso nos traz, de estar lembrando, ó, isso aqui não terminou, aquilo ali não terminou, aquilo ali não terminou, ou seja, ciclos que não se fecharam. Muito bem. Bem-vinda de volta. Ciclo, vamos fechando que a Manu saia. Mas é sobre isso, né? É sobre, a gente sabe que a gente enxerga dessa forma, né? Que tudo é campo, a gente está sempre olhando para esse fenômeno, procurando olhar de uma forma mesmo curiosa, né? Entendendo o que é isso, né? Às vezes a gente fala alguma coisinha e sai, às vezes pode ser para, né? Eu preciso pegar disso que eu falei, disso que a gente ouviu, enfim, estar presente como é possível, tá? A gente fala muito isso, com o que é possível, e é por isso que é o para hoje, né? Propõe para a gente poder. Quero saber se vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente. Você está sem som, Manu, também? Eu tô, vocês não escutam, né? Escuta. Sim, escutamos. É porque esse aparelho ele tava com um probleminha. Não, é engraçado que essa coisa de entrar e sair, é sempre uma emoção, né? Nossa, é muito engraçado. Aí reflexão, né? O que esse campo está querendo me mostrar? Aí eu fiquei pensando, gente, até quando a gente entra na aceitação, né? Olha a reflexão. Até quando a gente realmente tem que aceitar, ou até quando a gente não deve aceitar porque é uma perturbação. Porque existe uma linha muito tênue aí, né? A gente sabe que a gente sofre influências internas e externas e espirituais para que a gente não avance, né? Para que a gente não faça o que a gente deseja. Então, e a emoção e essa sintonia está muito ligada. Quando a gente se sente mal, qual é a brecha e qual é a ligação que a gente está fazendo? Com que tipo de energia, né? Então eu fiquei pensando, gente, tá, é bacana, a gente tem que aceitar, mas até que ponto não é importante também a gente avaliar, tá, aceitar, mas eu preciso resistir, eu preciso avançar. Aí eu acredito que é importante vir o desejo, a vontade de mudar. Aí eu entro nessa questão do novo ano. Se realmente existe no fundo de nós um desejo tremendo de mudança, a gente não pode permitir que a perturbação atue. Porque o luto é necessário, a aceitação é necessária, mas você também entrar num ciclo onde você não consiga levantar, é preciso pedir ajuda. É
preciso ressignificar, é preciso enganar esse inimigo. Eu digo isso por experiência própria e eu sei a importância da rede de apoio. Eu sei a importância das terapeutas, das psis, minhas amigas, porque sozinha a gente não consegue, né? Então, fica aí a minha palavra final. Eu vou abrir para a Aninha só um momentinho, que ela está chegando aqui para ficar com a minha filha. Peraí, ao vivo é isso, né? É sem filtros. Peraí. É a neta da Alzira que está chegando, né? Que vai ficar com a Maria, né? Que as duas ainda estão no finalzinho das férias, né? Então vão aproveitar juntas. Né? Você, Cris, a palavra. Não, aí eu achei muito legal isso que a Manu estava falando, né? De qual essa questão dessa linha que separa uma coisa da outra. Quando é que eu estou me acomodando na situação, né? E fazendo acordo com uma parte minha que não quer evoluir, e quando é que eu preciso, né? Dizer não, tá tudo bem. Quando é que eu preciso aceitar, passar pelo luto, né? Estamos falando em final de ciclo, né? E pedir. E quando é que isso passa a ser uma desculpa, né, para mim mesmo? Cláudia, essa é uma pergunta que eu me faço. Alguém colocou alguma coisa aqui, eu não consigo ler. Cláudia, Raquel? Cláudio. As vibrações do lado de fora, entre aspas, levam para o relógio humano artificial, entre aspas, que influenciam na consciência sobre os ciclos naturais do tempo sujeitos ao sol e à chuva. Eu acho que é isso, né? A gente vive esse dentro-fora continuamente, né? E esse relógio artificial são coisas que a gente criou uma referência, né? Mas não pode esquecer de fato que tem essas demarcações físicas, que é o sol, a chuva, a natureza, que estão constantemente trazendo para a gente, né? Então a gente coloca essa uma forma da gente poder se alinhar, né? Porque o sol ele vai estar de um jeito em cada lugar. Aqui tá nevando, aí não sei, tá sol. Tá começando a aparecer o sol depois de 2 dias de chuvas intensas. Aqui tá claro, né? Tá gostoso, ainda não tá cozinhando a gente não, né? Então eu penso isso. Se a gente for só por essa, só com as aspas, ou por essa pura da natureza, pode ser que a gente tenha dificuldade de se alinhar em determinadas coisas, como, por exemplo, chegar na nossa região, né? Mas não pode esquecer que a gente é natureza, né? E que essa regulação, esse contato é fundamental, né? Não pode ficar de fora de jeito nenhum, pelo contrário. Então, para mim, a palavra que fica, eu não sei, eu acho que tudo que a gente falou hoje para a nossa saúde. Esse mês é um mês que tem a campanha Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental. E essa rede é fundamental. Fundamental. A gente precisa lembrar que a gente tem opções, porque a gente entra no inteiro quando a gente acha que sempre tem saída. Né? Então, é isso que eu deixo, né, de tudo que a gente está falando. Enquanto o nosso encontro é curador, é um reforço, né? Tá aqui, não só nós três, né? Mas pessoas aqui. Gente, tudo isso vai aparecer na rede, que é muito importante. É isso. Só terminando, até em função do que vocês disseram, a questão da aceitação. Às vezes, né, parece que essa
aceitar para a gente é se submeter e deixar para lá. Não, aceitar significa apenas que você está reconhecendo o que está acontecendo. E a partir daí você usar a sua liberdade para o que vem depois. O que está morto, ou você sepulta ou ele vai ficar pegando no seu nariz. Isso é uma opção. Muitas vezes a gente deixa ali fedendo no nariz, sem nem perceber. E outras vezes a gente pode simplesmente enterrar, porque senão pode passar a ideia de que, eu não estou aceitando, então não vou fazer nada, não. Aceitar não significa que você não vai ter uma próxima ação. Não. A aceitação, inclusive, exige que você tenha uma outra postura. É como se fosse o primeiro passo, é o primeiro degrau de alguma coisa. Bom, eu aceito, eu recebo, está tudo bem. A partir de agora é um novo dia. A partir de agora é um outro momento. Né? Então, aceitação, para mim, eu acho que resume bem isso. Você falou a palavra que eu acho que define que é diferente. Aceitação é diferente de acomodação. Sim. Não é nem acomodação, é sim. Né? Coisas bem diferentes. Então, meninas... O pessoal que está aí quer colocar uma palavra. Eu posso fechar com uma pergunta? Meu psicanalista sempre falava, João, ele sempre me fazia essa pergunta e eu levo para a vida, né? Dentro dessa aceitação e das nossas escolhas. Qual é o seu desejo? Perfeito. Pois é ele que vai impulsionar o nosso novo ano. É isso. Né? Isso. A partir dele a gente... Segue em frente. Muito bom. Bom. Nós que estiveram aqui, tá? Uma boa semana. Semana que vem, segunda-feira, a gente está aqui de volta. Obrigada pela participação, pela interação. É gostoso. É gostoso mesmo, tá? Meninas, beijo, Gi. Boa semana. Se a gente não se encontrar mais, Manu, a gente se fala daqui a pouco. Com certeza. Beijo, meninas. Ótima semana. Para vocês também. Todas nós. Obrigada, pessoal, que participou.